Olá, eu sou a Tayana Legmon, também conhecida como Thay, cofundadora da Growth Leaders Academy. E hoje eu estou aqui com Carlos Moura, CMO da Conta Simples, para falar de um tema muito legal, que é Growth Hacking em Fintech. Carlos, obrigada por estar aqui com a gente Obrigado, hoje. eu que agradeço demais o convite. Carlos, eu queria começar te perguntando o seguinte, você é uma pessoa que veio de Software as a Service, né, lá da Superlógica, onde você era head de uma vertical de negócios e agora você está em Fintech. A gente acredita muito aqui na GLA que o modelo de negócio também impacta muito o crescimento do negócio, né? Porque como o Growth está envolvido em tudo, basicamente, que o negócio faz, né? Precificação, todo o lado financeiro, gestão de produto, design, marketing, enfim. O modelo de negócio tem um pouco de cada uma dessas coisas. Você viu muita diferença entre estar num negócio que era um SaaS ali, mas para uma fintech? Olha, para te falar a verdade, não muito, assim, acho que quando eu comecei na Conta Simples eu já tinha uma visão muito clara com relação a produto e, de certa forma, uma fintech ela acaba sendo um software também que você oferece, né? Claro, tem algumas distinções muito claras com relação a modelo, a entrega, a expectativa, mas para mim foi bem tranquilo, até porque lá no modelo da Superlógica a gente já tinha uma fintech do grupo, que era o PJ Bank, então, de certa forma, a gente já trabalhava muito a questão do RP, do software, junto com o braço de fintech ali, né, de pagamentos e tudo mais. Então, para mim, foi muito tranquilo e muito natural essa transição. E o que você viu de comum entre os dois e o que foi diferente, talvez, da expectativa que você tinha? Apesar de você já ter vivenciado fintech lá num produto, é que agora você é o responsável, né, por todo o crescimento dessa camada. Exato. O que tem de atributo que hoje é o seu foco para conseguir fazer o Conta Simples crescer? Legal. Eu acho que um atributo muito forte assim que a gente detectou logo no começo da Superlógica foi a questão da confiança, né? Então, explicando o que é a Superlógica. A Superlógica tem um sistema de gestão, né, financeiro para fazer a gestão dos pagamentos e assinaturas de uma empresa. Então, é o sangue da empresa que está passando por ali. E na Conta Simples é a mesma coisa, né? Só que, obviamente, não é o recebimento. A gente não está falando da cobrança, a gente está falando das despesas, né? Então, tudo que uma empresa gasta ali para fazer gestão de pagamento de SaaS, de mídia paga, de fornecedores, passa pelo sistema da Conta Simples. Então, a questão da confiança é muito importante. Continua sendo fundamental para o crescimento das duas. Fundamental, né? E aí a gente fala assim, pô, confiança, mas pô, toda marca tem que passar confiança, né? Mas eu acho que quando você está falando de dinheiro, talvez o buraco seja um pouco maior, né? A empresa que está te contratando, ela precisa confiar no nível de, assim, pô, será que essa empresa é séria, ela é idônea, ela tem um produto bom, ela está há muito tempo no mercado? Então a gente tem que levar isso em conta, hein? Então eu vejo isso muito claro, assim, no caso da Conta Simples também, tá? Então as empresas que vêm nos procurar para ter uma conta digital, para usar o cartão de crédito para pagar contas, eles querem saber, pô, quem são esses caras, quem são os fundadores, quem são os investidores, quem são os clientes. É isso que eu ia te perguntar, assim, que sinais um produto precisa dar para transmitir essa confiança? Você estava falando aqui, quem está por trás, quem são os fundadores, então, às vezes quem somos bem feito, uma assessoria de imprensa que traga um pouco desse respaldo. Tem outros elementos que você indique, assim, colocar no produto, de pensar, de estar presente, para transmitir mais essa confiança? Com certeza. Dando dois exemplos aqui. No caso da Superlógica, quando eu comecei quando eu virei head lá de uma unidade de negócios, uma coisa que eu percebia muito nas demos que a gente fazia demos de venda mesmo, porque eu gostava muito de entrar e conversar, porque é aí que você vai tirar insights. Esse já é um grande ponto, né? Para fazer growth hacking, você tem que falar com o cliente. Tá? Não adianta ler cases no mercado e falar, nossa, eu vou replicar esse case aqui da Dropbox e o cara nem conversa com o cliente dele. Então, isso não adianta. Então, uma coisa que eu percebi muito lá no caso da Superlógica, as pessoas perguntavam assim, pô, beleza, gostei do produto, gostei da venda, mas assim, me fala uma coisa, quem são vocês? De onde vocês vieram? Quanto tempo vocês estão no mercado? Quem são os seus clientes e tudo mais? E isso acabou dando um insight para a gente criar toda uma estratégia de eventos. Né? Isso lá, 2015, 2016. Nossa, tinha um evento super gigante, exato, né? Superlogic Experience. Exatamente. Sim. Então isso detonou uma estratégia de falar assim, pô, legal, então vamos usar o evento como uma estratégia para nos colocarmos no mercado, mostrar quem a gente é, o que a gente faz, quem são os nossos clientes
e também como aquisição, né? Então a estratégia de eventos ali ela tinha uma dupla função, talvez mais, né? 3, 4 funções: marca, aquisição, retenção. Então tinha vários pontos. E no caso da conta simples, a gente surfa muito nessa onda de fintech, né? Então a conta simples saiu em várias matérias já na mídia, Folha, Valor, Brasil Journal, Neofeed, de forma muito orgânica, sabe? Muito por conta dos investidores e também por um certo boca a boca que os nossos clientes já fazem em rede social e por aí vai. Então, são duas alavancas aí que eu vejo como muito forte para a gente trabalhar na conta simples, né? E é muito doido isso, porque a gente não costuma pensar, né, em evento, em coisas offline em geral, não costumam ser super consideradas como canais de aquisição e de crescimento para negócios digitais. Então, esse lance de usar evento, de usar assessoria de imprensa, já são duas características que não são assim as mais esperadas, as mais comuns, do growth hacking, né? Mas talvez até por isso elas funcionem super bem, Exatamente. né? Você tem que ir no final onde que o cliente está, entender o comportamento dele. E falando nessa questão de comportamento e de características, tem algo que hoje você consegue combinar dos dois modelos, assim, que funcionava bem no SaaS e que você conseguiu transpor para o mundo de fintech e que está funcionando também, pensando em growth? Eu acho que tem um modelo, uma tática, na verdade, que a gente está implementando agora na conta simples. A gente está numa transição para pegar clientes maiores. Então, obviamente, o caminho para a gente fazer isso vai ser inside sales e a gente está colocando lá em prática uma estratégia de ABM, né? Então, a gente precisa ir atrás desses clientes maiores e essas empresas maiores, eles não vão... Você já entra numa lógica de times, estruturas de vendas mais pesada mesmo, né? Tipo de size B2B, de coisas mais enterprise. Exatamente, porque daí a gente está mirando um ticket muito maior, né? E quando a gente mira um ticket muito maior, obviamente faz muito sentido colocar, né, pessoas na operação para fazer o negócio acontecer. Então é muito difícil a gente, né, colocar clientes grandes para dentro sem a gente ter o fator humano, né? É muito difícil você, sei lá, fazer uma venda de um ticket de 5, 10, 15 mil reais sem colocar pessoas para se conversarem, né? Isso é o que eu acho interessante disso, assim, para você que está assistindo, dá para ver que de cara, de imediato, que o próprio negócio crescendo e mudando, vocês talvez apontando agora a segmentação de vocês para um público diferente. Primeiro que isso por si só já é uma escolha de growth. Sim. Né? Vocês estão falando aqui, cara, a gente atacou aqui um público, a gente conseguiu crescer, a gente agora nesse momento está vendo que existe aqui um campo verde para a gente ir atrás. E segundo, que muda o que você faz, né? Você estava falando já de confiança, que era algo já super importante no começo. Vocês, né, trabalham, são uma conta ali para a pessoa jurídica com outros atributos. Quem não conhece, vale a pena conhecer, é bem legal, a gente tem conta lá. Tem um lado de gestão mais completo. Mas o que eu queria dizer é assim, você vê que o produto vai se adaptando, a lógica de venda, o que você comunica, né? Então, você sai de uma coisa mais self-service para ter um time mais robusto, digamos assim, de venda. Não dá para ficar parado nesse sentido. Não dá. Né? E eu acho que tem um ponto muito importante, né? Retomando essa questão de conversar com as empresas, né? Eu estou super recente ainda na conta simples, eu estou há 1 mês e meio só, e uma das primeiras coisas que eu fiz, eu falei assim, cara, eu tenho uma meta de conversar com 50 possíveis clientes nos meus 2 primeiros meses de empresa, porque isso vai me dar tanto insight, tanto insumo, e você vê muito claro isso acontecendo, né? Quando você conversa com uma empresa, aquela empresa que você está mirando atingir, cara, fica muito fácil depois trazer isso para o time de marketing para a gente ir para a parte tática e operacional da coisa. Então, assim, se o meu... o perfil de cliente que eu quero tá falando assim, cara, eu não leio blog, eu não tô nem aí para rede social, para mim a pegada é outra. Pô, para que eu vou falar pro time, vamos gastar energia com Instagram, com LinkedIn e por aí vai, se eu tô vendo que o cliente que a gente quer atingir não consome esse tipo de coisa. Então, esse tipo de conversa se materializa muito fácil, né? E você passa a olhar para o que o perfil de cliente está falando e, de certa forma, os dados, né? Porque você consegue tabular essa conversa num tipo de pesquisa qualitativa, você consegue rodar depois algumas pesquisas quantitativas e fica muito mais fácil escolher quais os canais você vai, né, olhar. Não fica aquela coisa assim, mas a empresa lá fora está fazendo isso, olha que legal, vamos fazer também? Aí você fala, não vamos fazer porque, assim... Os dados aqui indicam outra coisa. Está tudo indicando outro caminho. Por que a gente vai querer copiar um hack de alguém que está lá no Vale do Silício, ou está lá em Israel, ou está lá na Alemanha, está fazendo, entendeu? A gente está...
principal tema aqui dessa conversa é de growth hacking para fintech, né? De repente alguém que trabalha em fintech ou que é um empreendedor nessa área, o que são as análises e métricas fundamentais pensando em crescimento nesse setor? Legal. Eu não gosto muito de cagar regra, assim, no sentido de falar, ah, você tem que olhar isso, porque tudo acho que depende do produto e depende do momento que você está. Mas eu gosto muito de olhar para LTV e CAC, porque acho que são duas métricas mais macro, que se você olhar para elas, você vai acabar olhando para várias outras métricas. Então, eu acho que isso tem um poder muito grande. Porque o LTV é resultado de retenção, de né? várias de várias outras coisas. E o CAC também. Se você está aplicando táticas corretas ali nos canais, você tende a ter um CAC mais eficiente. Exato. E eu gosto muito de olhar para churn, assim, sabe? Porque o churn, quando você começa a investigar o churn, você consegue tirar vários insights também. Do tipo, pô, quem é o cliente que está dizendo não para você? E por que esse cliente está dizendo não para você? Como você faz para chegar nessa resposta? Você tem lá um grupo de indivíduos, empresas no seu caso, que churnou. Você liga, qual é a metodologia que vocês usam? Legal. Cara, você vai ter que correr para vários lados, né? Porque se você ficar ligando para todo mundo e conversando, isso não é uma coisa que escala. Mas eu começaria sempre pelo qualitativo. Escolhe lá 10 empresas que você fala assim, puta, esse cliente aqui, essa empresa eu queria muito como cliente. E ele, infelizmente, churnou, ele saiu. Então, vale a pena você mandar um e-mail, mandar uma mensagem e falar, viu, você tem meia hora para bater um papo comigo que eu queria entender de verdade o que aconteceu para você ter saído na nossa base de clientes. Então, começa por aí. Outras coisas, pesquisa quantitativa, o próprio NPS, se você rodar bem, você vai pedir a nota para o cara e você vai deixar um campo ali embaixo para ele escrever o porquê, né? Então, acho que passa por aí. Eu gosto de começar sempre pelo qualitativo e depois você vai para pegar NPS, pesquisas e por aí vai. Já teve vídeo aqui no canal que a gente mencionou essa questão do NPS também como sendo muito rico para essas coisas. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve porque tem várias informações desse tipo. E aí, Carlos, tem uma coisa que eu tenho muita curiosidade, assim. Eu sei que você é investidor, anjo também, você tem investimento em algumas empresas. Como que é o seu olhar para growth sendo investidor? Eu não tenho certeza se é o mesmo de sendo empreendedor ou executivo de uma startup. Então, quando você vai criticar uma empresa para investir, você está conhecendo, o que você olha primeiro pensando em growth, assim, para avaliar se tem a atração que precisa ou se tem a saúde que você espera para colocar sua grana ali? Legal. Eu acho que a primeira coisa que eu olho, que eu sempre olho, é o churn. Eu não olho se a empresa está... Você gosta do churn, né? Eu gosto do churn. Porque o churn, ele te fala... Agora, você não gosta do churn, eu não gosto de churn, mas eu olho para o churn e falo assim, cara, por que você tem um churn tão alto? Ou por que você tem um churn tão baixo? Então, dando um exemplo aqui, quando eu investi na Feeds, a Feeds é uma plataforma de engajamento de pessoas. Quando eu fui investir neles, o Bruno Soares, que é o CEO e o empreendedor ali de produto, ele olhou e falou assim, cara, vou ser bem sincero contigo, eu não tenho tantos dados e métricas para te oferecer, mas eu tenho aqui uma base de 5 clientes que eu fiquei desenvolvendo o produto durante 6 meses. E nenhum desses clientes deu churn. E aí você começa a falar, talvez esse cara esteja desenvolvendo alguma coisa interessante. E aí você consegue desmembrar para outras coisas, né? Pô, o que você fez para não dar churn? Como que você está cobrando? Você está primeiro cobrando desses clientes? Porque se o cara está usando de graça, puta, talvez não seja... Churn de cliente free, talvez não tenha... Talvez não seja churn tão de cliente bom. free não tem o mesmo peso, Exatamente. Né? Pô, qual que é o tamanho dessas empresas? E aí você consegue desdobrar para outras coisas, né? Talvez você não precisa ter um olhar tão forte no crescimento no começo, porque às vezes é meio errado. Chega alguém e fala, pô, mas por que vocês não estão crescendo 10% ao mês? Depende do momento. Ele estava validando o produto, ele estava construindo, vendo se aquilo fazia sentido ou não. Então, eu começo sempre pelo churn. E aí, obviamente, você começa a cair também, entender como que a cabeça do empreendedor pensa, né? Se o cara está olhando para produto ou não, se ele só está querendo lançar ali uma marca legal e não tem produto. Porque produto também, cara, se você não tiver um produto bom, cara, nenhum growth hacker fenomenal, fudido, vai te salvar a tua empresa, entendeu? Esse é outro ponto super importante, gente. Não tem bala de prata, né? Não adianta querer pegar growth e fazer ser a solução. Tem até uma frase que fala, né? Growth não salva produto ruim. Pois é. E é bem por aí. Então, assim, não adianta. Então, você tem que olhar na cabeça do empreendedor e ver se ele está se preocupando realmente com
o cliente que ele quer atingir, sabe? Ou ele está querendo criar uma marquinha ali descolada e tudo mais, arranjar investidor e depois ver o que faz, entendeu? Então eu parto muito disso. Começa pelo churn e aí você começa a entender como funciona a cabeça do empreendedor. Ô Carlos, para até aprofundar essa questão do churn, existe algum padrão específico de mercado, tipo, sei lá, em fintech, um churn de X é ok, em SaaS, ou não, assim, como que você, quando você vai avaliar uma empresa para investir e tem um churn X, como que você sabe se isso é bom ou ruim? Você faz bench com outras empresas do mesmo segmento? Porque se for algo novo, você não tem bench. Sim. Como que você pensa sobre isso? Pois é, eu acho que muito é olhar para o mercado e ver o que é aceitável, né? Então, se você pega, por exemplo, um churn de SaaS, cara, ele tem um limite. Se a empresa tiver um churn de 10% ao mês, porra, é altíssimo. Provavelmente esse produto está com algum problema. Ou o produto está com problema, ou ele não está endereçando o perfil de cliente que poderia consumir esse produto. Se você olha para a fintech, a barreira de entrada ela é muito baixa, né? Então, a gente está falando, por exemplo, de um Nubank, de uma conta simples. Você pode abrir conta em vários lugares ao mesmo tempo. Você vai lá, abre a conta e fala, deixa eu dar uma olhada nesse troço aqui e ver se vai funcionar para mim. Então, o que você está querendo dizer é mais comum a pessoa deixar de utilizar ou nem ativar. Exatamente. É muito mais comum, por exemplo, você abrir uma conta digital e não usar, do que você contratar um SaaS que você tem que pagar, que você tem que conhecer em profundidade e por aí vai. Então, você tem que entender o que é aceitável e o que não é aceitável e olhar para o momento da empresa também, tá? Provavelmente no começo da empresa ela vai ter um churn bem mais alto porque ela está calibrando, né? Produto, público-alvo, a comunicação e por aí vai. Mas assim, é olhar para o mercado e ver o que está acontecendo. E um outro ponto também, a partir de um certo momento de vida da empresa, você tem que olhar para as métricas de modo segmentado, um pouco mais granularizado. Então, você pode falar assim, pô, eu tenho um churn de 30% em small business, mas eu tenho um churn de 1% em grandes empresas. Fala, porra, peraí, então são coisas diferentes. Que talvez tenha um segmento e aí, de repente, a gente faz aquilo que a gente falou agora há pouco, de posicionar um negócio diferente. Que isso é muito legal na conta simples, por exemplo. A gente tem hoje 4, 5 grandes públicos dentro da nossa base de clientes e as métricas variam muito. Então, você pega, por exemplo, a taxa de adoção de uma startup, ela é diferente de um cara de e-commerce, que é diferente de um dropshipper, que é diferente de um afiliado. Então, a gente tem que conseguir olhar para isso de forma granularizada, porque senão, se a gente pega a métrica do todo... A média fica uma média burra. A média fica uma média, então a gente fala isso outro meio também ali, que o blended de qualquer coisa é horrível. Perigoso. Exatamente. Né? Legal, Carlos. Queria aproveitar que você está aqui e pedir, assim, meio que dicas finais, qual é a combinação de áreas de conhecimento, quem quer trabalhar com growth hacking, especialmente até em fintech, deveria ter, o que as pessoas não podem deixar de saber, assim, que você acha super relevante? Olha, eu não tenho uma fórmula, eu não sou o melhor teórico do mundo para falar, pô, conheça isso, mas é a prática que é boa, aquilo. então fala da sua prática. Mas eu gosto assim, cara, entender do mercado é extremamente relevante para quem vai fazer growth hacking, e aí tem que entender de verdade, sabe? Entender modelos de negócio, entender métricas. Segundo ponto, entender profundamente o cliente. Eu acho, cara, se for se propor a fazer growth hacking e não conversar com pessoas que podem ser usuários do teu produto, cara, você está fazendo muita coisa errada. Então, eu começaria por aí, antes de falar de conhecimento. Precisa conhecer de marketing de modo mais macro, assim. Porque uma coisa que eu vejo muito no growth hacking é a pessoa dominar muito, tipo, análise de dados, marketing digital, e às vezes ela esquece que o marketing vai um pouco além disso, né? Que a gente falou no comecinho da conversa. Entender de preço, entender de modelo de negócio, entender de experiência do usuário e às vezes conhecer, cara, estratégias menos sexys, né? Tipo, vamos fazer um evento offline? Vamos trabalhar com imprensa? Como que a gente trabalha isso da melhor forma possível? Então, acho que talvez pegar alguns autores aí mais old school da vida e entender um pouco mais, talvez, o marketing, né? Por que a gente está aqui hoje? Como que o marketing chegou nisso? Não significa que você vai pegar um livro do Kotler, que é super chato de ler, e vai falar, nossa, vou aplicar Kotler na minha fintech. Não é isso. Mas talvez ele te ajude e dê alguns insights, né, mais macro que talvez você não teria se você ficar só na tática ali do growth hacking ou do marketing digital, né? Muito bom, Carlos. Legal. Obrigada por ter conversado com a gente. Pessoal, comenta aí o que vocês acharam de mais interessante dessa conversa e se vocês querem saber sobre growth
em que tipo de modelo de negócio, né, ou com qual conhecimento específico ali que a gente tenta fazer um vídeo. Obrigada, até a próxima!